Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam novamente bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Meu nome é João Paulo Oliveira, professor de Língua Portuguesa do 12º ano. Hoje, na nossa aula, nós vamos dar continuidade ao estudo do romantismo português. Por isso, o sumário será o seguinte. Continuação do estudo da primeira geração romântica portuguesa. Segundo ponto, leitura e análise do excerto do romance Viagens na Minha Terra, de Almeida Garrett. Na aula anterior, introduzimos o estudo da estética romântica. Nós vimos que o movimento romântico surgiu na Europa em finais do século XVIII e ainda prolongou-se durante as primeiras décadas do século seguinte, do século XIX. Entre as várias coisas assinaladas, vimos que o romantismo está classificado em 3 fases ou gerações: pré-romantismo, romantismo e ultrarromantismo. E, nesse aspecto também, assinalamos a importância que teve este movimento para os escritores cabo-verdianos dos finais do século XIX e ainda do início do século XX. Entre as características do romantismo, nós destacamos os seguintes: subjetivismo, sentimentalismo, valorização da pátria, abandono dos modelos clássicos, etc. A estética romântica está em oposição à estética classicista. Nós vimos que durante os séculos XVI, XVII e XVIII, a estética classicista esteve mais em voga, mas a partir já dos finais do século XVIII e dos inícios do século XIX, século seguinte, começa a surgir uma nova corrente literária denominada romantismo. Os principais autores e obras: Garrett, Herculano, Antero Quental, Castilho e Camilo Castelo Branco. Também na aula anterior, lemos e fizemos análise da obra Eurico, o Presbítero, de Alexandre Herculano. Hoje, nós vamos dar continuidade ainda ao estudo da estética romântica, continuando com o primeiro período romântico português. Vamos aqui destacar, se calhar, a grande figura, ou pelo menos considerada por muitos estudiosos, a grande figura do romantismo português ao lado de Alexandre Herculano, que é Almeida Garrett. Para tal, vamos começar a ver a biografia de Almeida Garrett e também destacar as principais obras escritas por este emblemático escritor romântico português. Seu nome completo: João Batista da Silva Leitão de Almeida Garrett. Nasceu no Porto a 4 de fevereiro de 1799. Passou a infância no Porto, nas Quintas do Castelo e do Sardão, propriedades da família. Da paz e serenidade que rodeavam os seus primeiros anos, deixou este testemunho: a vida que ali vivíamos ficou sendo sempre para mim o tipo de vida feliz, da única vida natural neste mundo. A outra parte da infância e o início da adolescência foram passadas em Angra do Heroísmo. A sua educação ficou ao cuidado do seu tio, Dom Frei Alexandre da Sagrada Família. Prossegue seus estudos na cidade de Coimbra e lá inicia-se nas letras. Após a reposição do regime absolutista, em maio de 1823, Garrett resolve partir para o exílio em Inglaterra. Em Inglaterra, Garrett entra em contato com o romantismo inglês, Lord Byron e Walter Scott, e sob a influência deles, apaixona-se pelo gosto que nascera na Alemanha, dominava na Inglaterra e passara já à França. Na esteira das preferências do romantismo, dá em admirar o passado, as velhas catedrais, as ruínas góticas, ao mesmo tempo que a leitura da literatura popular inglesa desperta nele a recordação dos contos tradicionais da infância. Só em 1826, após a morte de Dom João VI, foi autorizado a regressar ao país. De volta ao país,
trabalha como funcionário público e, paralelamente à sua atividade profissional, dedica-se à literatura e à política. Morreu a 9 de dezembro de 1854. Estava a trabalhar no romance Helena, que não chegou a publicar. Destacamos aqui alguns dos dados biográficos do escritor Almeida Garrett. De seguida, vamos conhecer as obras escritas e publicadas por este romântico português. Nesta nossa análise, vamos dividir em 5 categorias as suas obras. Obras de Almeida Garrett. Na categoria ensaio, temos os seguintes textos. A Carta de Guia para Eleitores foi publicada em 1826. Da Educação, publicada em 1829. E ainda Portugal na Balança da Europa, foi publicada no ano de 1830. Textos de caráter jornalístico. Ele publicou essencialmente textos de intervenção social e política. Colaborou no Português, o Cronista, o Chaveco Liberal, o Tocador. No âmbito poético, destacamos Camões, texto que foi publicado em 1825, Dona Branca, foi publicada em 1826, e a obra poética considerada mais importante de Almeida Garrett, Folhas Caídas, foi publicada no ano de 1853. Textos dramáticos. Temos a tragédia Catão, publicada em 1822, a farsa O Corcunda por Amor, de 1822, o drama Um Auto de Gil Vicente, de 1838, e também o drama Frei Luís de Sousa, de 1843. O texto Frei Luís de Sousa é considerado um dos maiores textos dramáticos da literatura portuguesa. E, por último, na ficção, nos textos narrativos, temos a obra O Arco de Santana, que foi publicada em 1845, Viagens na Minha Terra, publicada em 1846. Almeida Garrett, que foi um escritor que se dedicou a vários domínios literários, tendo se destacado em todas elas, como foi aqui assinalado. Vamos então agora também ver 2 comentários de 2 estudiosos da obra de Garrett que nos ajudam também a entender melhor este escritor. O primeiro diz, que é de André Rocha: se houve em Portugal um homem esclarecido que soube aproveitar dos outros povos o que estes tinham de aproveitável e manter-se, contudo, dignamente português, esse homem foi, sem dúvida, Garrett. Agora, um outro comentário, desta vez de António José Saraiva, que diz: o lugar de Garrett na história da cultura portuguesa não é granjeado pela sua obra apenas, mas também pela personalidade. Garrett procurou realizar, na sua pessoa, um ideal de perfeição estética que se exprimia tanto na prosa como nos discursos parlamentares, nas atitudes e no vestuário. Estes comentários que nos ajudam a entender melhor quem foi o escritor Almeida Garrett. Neste momento, vamos agora concentrar o nosso estudo numa das suas obras, na obra ficcional Viagens na Minha Terra. O romance Viagens na Minha Terra, publicado inicialmente em folhetim na Revista Universal Lisbonense em 1843 e a primeira publicação em livro em 1846. É uma ficção híbrida porque junta literatura de viagem, romance sentimental, crônica jornalística, autobiografia. A obra nasceu de um facto real, uma viagem que Garrett fez a Santarém a convite de Passos Manuel. O enredo é constituído pela narrativa dessa viagem e pelo drama sentimental de Carlos e da menina dos Roxinós. Garrett mistura
nesta obra, linguagem oral e os recursos da expressão escrita. E mantém um tom coloquial que faz o leitor sentir-se o confidente do escritor. Ainda nesta obra também podemos destacar aqui o sentido dramático da obra. O romance é uma enorme dispersão temática em que vemos entrecruzar-se o anedótico com a digressão cultural, com a crítica política, com a descrição paisagística, com a reflexão sobre os costumes, com o juízo histórico e, finalmente, com a inclusão do romance Menina de Rachinóis. Daqui vem a impressão de manta de retalhos que o livro causa no leitor. Resumindo, a viagem que o leitor é chamado a acompanhar não é apenas o passeio geográfico que o autor fez de Lisboa a Santarém. São todas as viagens pela arte, pela cultura, pela história, pela política, pela etnografia, pela moral, que o autor empreendeu no contexto daquela viagem. Estes comentários que nos também ajudam aqui a perceber melhor este grande romance de Almeida Garrett. Depois destes textos que nos ajudaram a perceber o romance, convido-vos agora a lermos um pequeno excerto do romance para podermos apreciar tudo o que foi dito até agora desta obra e também tudo o que foi dito sobre Almeida Garrett. Excerto do capítulo 24. Formou Deus o homem e o pôs num paraíso de delícias. Tornou a formá-lo a sociedade e o pôs no inferno de tolices. O homem, não o homem que Deus fez, mas o homem que a sociedade tem contrafeito, apertando e forçando em seus moldes de ferro aquela pasta de limo que no paraíso terreal se afeiçoara à imagem da divindade. O homem, assim aleijado como nós o conhecemos, é o animal mais absurdo, o mais disparatado, incongruente que habita na terra. Rei nascido de todo o criado, perdeu a realeza. Príncipe deserdado e proscrito, hoje vaga foragido no meio dos seus antigos estados. Altivo, ainda e soberbo, com as recordações do passado, baixo, vil e miserável pela desgraça do presente. Destas duas tão opostas atuações, que já per si só os tornariam ridículo, formou a sociedade em sua vã sabedoria, um sistema quimérico, desarousado e impossível, complicado de regras, a qual mais desvairada, encontrado de repugnâncias, a qual mais oposta. E vazado este perfeito modelo de sua arte pretensiosa, meteu dentro dele o homem, desconfigurou-o, contorceu-o, fê-lo o tal ente absurdo e disparatado, doente, fraco, raquítico. Colocou-o no meio do Éden fantástico de sua criação. Verdadeiro inferno de tolices. Disse-lhe, invertendo com blasfémio, arremedo as palavras de Deus Criador. De nenhuma árvore da horta comendo comerás. Porém, da árvore da ciência do bem e do mal, dela só comerás se quiseres viver. Indigestão de ciência que não comutou seu mau estômago, presunção e vaidade que dela se originaram. Tal foi o resultado daquele preceito a que o homem não desobedeceu como o outro. Tal é o seu estado habitual. Para verificar que estiveram atentos à leitura da obra, vamos fazer um pequeno exercício. Exercícios de aplicação. Primeira questão: em qual história bíblica se baseia o excerto que acabou de ler? 2. O texto refere-se a dois criadores do ser humano. 2.1. Identifique-os. 2.2. Qual deles é apresentado como um criador malvado? 3. O narrador apresenta-nos dois tipos de paraísos, o celestial e o terreal. 3.1. Transcreva do texto as expressões utilizadas para designar ao paraíso terreal. Portanto, questões para resolverem em casa depois da leitura do texto.
E agora vamos passar a correção do exercício para verificar se responderam bem a estas questões colocadas. Na primeira pergunta, em qual história bíblica se baseia o excerto que acabou de ler? A resposta correta é: o excerto baseia-se na história ou no livro de Gênesis. 2. O texto refere-se a dois criadores do ser humano. 2.1. Identifique-os. A resposta: Deus e a sociedade. Na pergunta seguinte, 2.2. Qual deles é apresentado como um criador malvado? A resposta a esta pergunta é: no texto, a sociedade quem é descrita como um criador malvado. 3. O narrador apresenta-nos dois tipos de paraísos, o celestial e o terreal. 3.1. Transcreva do texto as expressões utilizadas para designar ao paraíso terreal. E a resposta a esta última questão é: inferno de tolices, e a segunda expressão, Éden fantástico. E assim estão conferidas as perguntas colocadas para o exercício. Para continuarem a estudar o romantismo português, deixamos aqui o seguinte trabalho de casa. O trabalho de casa proposto é: informe-se sobre a segunda geração romântica ou o ultrarromantismo português e registre os resultados da sua pesquisa. Para este trabalho, poderão fazer pesquisas na internet ou então procurar livros nas bibliotecas. E assim terão as informações necessárias para o trabalho de casa. Depois disso, também apresentam o vosso trabalho ao professor de língua portuguesa, para depois corrigir. Na aula de hoje, demos o seguimento ao estudo do romantismo português. Vimos a biografia de Almeida Garrett, também destacamos alguns dos pontos da sua obra e, por último, lemos e analisamos o excerto do seu romance Viagens na Minha Terra. E assim terminamos mais uma edição do programa Aprender e Estudar em Casa. Espero que aí desse lado tenham gostado, tenham aproveitado a aula ao máximo para aprenderem sobre o romantismo português.